Olá, amigos e amigas aqui da TV Evangelizar, eu sou Valdemar Jorge e estamos aqui neste primeiro programa da nova temporada do nosso programa Qual é o Valor? E hoje estou aqui com um tema maravilhoso, um tema encantador, que é a generosidade. E tenho aqui dois convidados, a gente está no novo formato, a Mira está de férias, estamos aqui hoje com dois convidados aqui para falar um pouquinho sobre a generosidade. Quero apresentar para vocês o Ney José Closter, pai da Cissa Closter, né? O Ney é pai de 9 filhos, veja bem que coisa maravilhosa, e a Cissa é um dos filhos, a filha, né? A filha, que número que é a filha? A filha 3, 4, 5, é a segunda filha de 9 filhos. São quantas meninas e quantas meninas, Ney? São 5 meninas e 4 meninos. Tem um coração generoso, hein? Acho que a pessoa, para ter um número grande de filhos, tem que ter realmente um coração generoso, né? A gente vai falar hoje sobre o tema generosidade. É um bate-papo aqui nesse formato um pouquinho diferente hoje, né? A câmera um pouquinho mais fechada, para que a gente possa conversar e dialogar com vocês sobre vários temas. Esse primeiro é a generosidade. É uma virtude muito importante para que a gente possa ter um bem na sociedade. Só que, Ney, vamos começar o primeiro tema aqui, quero ver com você. A gente vive uma sociedade um pouco egoísta, né? As pessoas preocupadas consigo próprias, preocupadas com o seu trabalho, com a sua casa, com o seu lazer, às vezes até com a sua própria família, sem se preocupar muito com o outro, né? Qual é esse caminho, né? Esse é um bom caminho para a sociedade? Uma sociedade centrada nesse próprio eu, onde as pessoas bebem do seu próprio eu? Esse é o caminho para a gente ficar triste. Porque quando você vê, só você que fica direto no seu mundo, nas suas preocupações, é o caminho da tristeza. Em comparação, assim, o outro lado da generosidade é o caminho da felicidade. A generosidade é você amar, é você fazer o amor em prática. Mas como é que faz a pessoa, assim, deixar de ficar centrada em si mesma, né? E começar a pensar cada vez mais no próximo, ser cada vez mais generoso? Como é que é esse processo? Realmente, a generosidade é uma virtude? Ela precisa ser praticada? É uma virtude, precisa ser praticada e tem que começar em casa. Você começa ensinando os filhos a ser generoso e, em primeiro lugar, dando a eles filhos, né? Irmãos, né? Eu acho que é o primeiro passo para você fazer. É a hora que você começa a dar para eles o maior valor que eles podem ter, que é um irmão, né? E assim, os 9 filhos, assim, sempre eu dei aula na universidade por muito tempo. Era um tema que a gente sempre conversava com os alunos, né? Porque eles falavam, nossa, professor, isso aí não te limitou um monte de coisa? Eu falei, não, isso me abriu, né, muitas chances de sobreviver, de crescer. Eu digo assim, sobreviver porque ao longo da minha vida, eles dizem, não, você tem 9 filhos porque você teve uma vida, né, você estava muito bem financeiramente. Não, eu tive uma fábrica, quando eu quebrei, eu estava esperando a 6ª filha. Eu quebrei quebrado, eu zerei a minha conta, né? E comecei do zero. E se diz assim, o que me deu fôlego para fazer era chegar em casa e ver ela e os outros correr me abraçar. Que legal. Né? Isso me dava força para poder reagir, fazer, né? E trabalhar por eles, né? E prosperar novamente. Sabe que eu tenho um amigo meu que às vezes perguntou, Valdemar, né? Tua filha te faz feliz, né? Eu tinha a Gabriela, que é a minha primeira filha, faz muito feliz, né? Imagina se tiver outro filho, né? Outra filha, tal, que a felicidade não vai estar em dobro. Sim, vai estar em dobro, né? É essa aí, né? Os filhos são a nossa maior felicidade. Se você tem o 2º filho, o 3º filho, você chegou aí aos 9 filhos, né? É muito amor, né? Muita generosidade para dar. E se fala, né? Você quer dar um presente para o teu filho? O melhor presente que você pode dar, o primeiro, né, é o cuidado com a esposa, cuidado com o esposo. E o segundo e melhor presente é dar o irmãozinho, né, para você poder ter esse convívio junto. Mas me diga uma coisa, você teve que abrir mão de muita coisa, né? Quer dizer, diminuir o número de viagens, como é que funciona? Porque as pessoas hoje na sociedade, acho que a Cissa pode falar um pouquinho, talvez, as pessoas falam, não, eu quero ter um filho só, porque eu quero viajar, quero conhecer o mundo, ou não quero ter filhos, porque não quero deixar um filho para essa sociedade atual que tem uma série de dificuldades. Como é que é isso? O teu pai, né? Teve tempo suficiente para dedicar a vocês? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a gente sabe que a gente foi aprendendo na convivência que o mais importante éramos nós, né? Assim, era esse estar com o outro, né? Isso que você falava agora há pouco, né? O maior presente que pode dar um filho é um irmão, né? E ao mesmo tempo, esse tempo corrido, né? Porque a gente sabe que ele tinha que trabalhar de manhã, de tarde e de noite.
Então, conjugar, né, o tempo e o amor, né, é um tema importante para a generosidade, né, porque ela se faz no dia a dia, na realidade, né, como que é isso? Então, para dar conta de uma família, ele teve que usar essa criatividade toda para sobreviver economicamente, para manter esse dinamismo, né, da família sempre vivo, mas eram momentos de qualidade, assim, eram tempos, né, a gente até conversava sobre o tempo, né, não é uma quantidade imensa de tempo, mas a gente percebia que era essa preocupação verdadeira, assim. Então, mesmo sabendo que ele chegava um pouco mais tarde do que uma rotina normalmente de criança pequena, a gente sabia que tinha que estar dormindo, mas queria esperar o pai chegar para contar uma notícia boa, para mostrar uma prova, para, né, falar alguma coisa do trabalho que deu certo, da maquete que quebrou na hora. Então, a gente sabe que ele tinha essa disponibilidade, que é uma disponibilidade própria do amor, assim, né? A gente sabe que toda virtude é uma expressão do amor também, né? Então, eu até vou contar uma coisa, não sei se já te contei alguma vez, mas eu sabia pela convivência, assim, né, que uma pessoa é muito generosa, assim, né, quando tá sempre pendente dos outros, assim. Então, o pai chegava tarde em casa, ia lavar a louça ali o que precisava, estava disponível para ensinar o outro a fazer exercício de matemática, ou o que for, né, e estava sempre pendente da minha mãe, né, tudo. Mas o que eu tinha, assim, para mim é que eu pensava, na verdade, uma bobagem aqui, mas eu conhecia muito santos fundadores, por exemplo, conhecia muito Marcelino Champagnat, São Marcelino Champagnat, que era o fundador do colégio que eu estudava. Do meu também, do Marista. Então, eu sabia lá, também conhecia São José Maria Escrivá, né, pela devoção que eles tinham também em casa. E aí chegou um momento em que ele, no meio da confusão da fábrica, né, não confusão, né, mas esse dinamismo da vida, né, ele fundou um clubinho, né, eu lembro da gente fazer a eleição de como que ia ser o nome do clubinho de crianças, era uma associação de pais que começou lá com 30 casais, uma formação de pais, né, e de crianças, os sábados às vezes inteiros, sábado de manhã. E eu pensava, meu Deus, agora eu sei que ele vai ser santo, porque ele fundou o clube Quero Quero. Porque eu já sabia que ele se esforçava, que ele se doava, porque a gente via isso. Falava, só faltava fundar alguma coisa. Agora que ele fundou o Quero Quero, então pronto. Muito bom. Nem Mas sei se eu já tinha te contado. Agora vocês dois, né, estão com um trabalho bem bacana, muito bonito também, que busca estabelecer, né, rotinas eficazes, né, para as famílias, né? Fala um pouquinho, Ney, como é que é esse processo de você, né, pai e filha trabalhando junto, criando esse modelo de criar planilhas, sistemas e tal, que as famílias possam ser famílias virtuosas, estabelecer rotinas eficazes para formar bem uma família. Como é que é isso? Bom, isso começou quando eu me aposentei da universidade, de 37 anos, aula na engenharia elétrica. E aí ela falou, pai, vamos colocar algumas histórias de família, né, que a gente sempre contava algumas histórias e ela falou assim, isso aqui a gente podia contar em algumas coisas. E a gente fez um curso chamado Fazer Família. E aí sentamos e começamos a gravar algumas histórias. Isso começou, Waldemar, bem assim, numa brincadeira. Eu comecei a contar histórias de por que a gente tinha 9 filhos, né? Como é que foi essa história, né? De onde surgiu essa brincadeira. Essa primeira conversa, né? Tão importante. E ela começou a gravar essas coisas, né? E falou, vamos colocar e vamos fazer isso, né? Porque se descobrimos assim, por que a gente vai ter 9 filhos, a gente não tinha uma razão. Uma razão. E aí começou com esses filmes, daí ela começou no Instagram, teve assim, uma amiga dela que... Quer dizer, uma razão tinha, né? Toda essa abertura à vida, né? Que foi um ato de generosidade ali, mas o primeiro susto, né? Essa conversa sobre isso é sempre uma conversa que a gente fala desses tempos fecundos, foi uma conversa muito fecunda ali no caso. O teu filho mais velho ou filha tem que idade? São 36 hoje. 36 anos mais velho? 35 e 15. 35 e 15. 20 anos. Eu penso assim, né? Agora esse ano vão ser 36 e 16. Mas fechamos o ano com 35 e 15. Durante 20 anos, então... Foram cada 2 anos, mais ou menos, teve uma gravidez. Certo. Nem todas, nós tivemos 11 gravidezes e 9 filhos. E aí a gente começou daí com esse trabalho. Foi uma amiga dela que chegou e a gente contou essa história e ela falou assim, cara, faz um canal no YouTube, no Instagram, vamos começar, divulga isso, né? E aí ela pegou essa história e daí começamos a fazer. E foi até interessante porque
muitas coisas que porque depois de que a fábrica quebrou, eu trabalhei muito com consultoria. E como consultoria, e aí fiz uma pós-graduação em gestão pessoal e familiar. Por isso está dando consultoria agora para as famílias, né? Para poder fazer gestão de casa. E dentro de casa, Ney, como é que funciona essa questão de você trabalhar para ter uma família generosa, né? Para passar realmente essa virtude, né? Essa tua generosidade, esse teu coração grande, né? Que não ficou fechado em si mesmo, teve uma família grande, numerosa, construiu um lar luminoso e alegre. Mas como você passa isso para os filhos, né? Como ensinar aos filhos na rotina do dia a dia, eles serem cada vez mais generosos, para que estarem com esse coração aberto, que eles possam ampliar suas atividades? Eu trabalhei muito, assim, lendo alguns livros do Poder do Hábito, as 4 disciplinas executivas, como que eu ia fazer. E sempre eu via em casa, né, como a gente fazer isso em casa. Muitas coisas ela viu crescer e se desenvolver lá dentro de casa. E a gente tinha problemas e como que eu ia resolver? Então eu pegava as fórmulas que eu estava aplicando na gestão das empresas e aplicava ali. Então nós tivemos um caso até que a gente comentou em um desses programas que a gente tem lá, que era como resolver chegar pontualmente na escola. Como é que faz para levar 9 filhos na escola? 9 filhos, porque na realidade, um esquecia uma meia, outro esquecia uma coisa, e a gente sempre estava chegando atrasado. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer um plano de ação para poder fazer isso. E aí que começou toda essa história do plano de ação que a gente está vivendo. E foi interessante que a gente criou algumas ideias, e daí eles começaram, as crianças, a competir, né? E eu tive que dizer, isso aqui não é para competir, isso aqui é para ajudar um ao outro. Perfeito. Então você tem que estar sempre com os filhos querendo desenvolver esses hábitos bons nele. E o maior hábito que você pode fazer é a preocupação pelo outro. Sim. Então se você vai usar lá, vai buscar as meias, né, que é o negócio do uniforme, não pegue a tua e diga, ó, eu ganhei, eu fiz primeiro que você. Não, você já pega do teu irmão que está ali junto e já diz, olha, as meias eu já fiz. O outro fez as calças, o outro fez o irmão mais velho ajudando o irmão menor, né? Isso sempre, isso lá, assim, sempre, um ajudando o outro. Isso a gente tinha lá. Né? As duplas no sempre supermercado. Você tem as duplas. Você tinha as duplas de pessoas. Ajudar a tarefa. Porque os filhos, quando eles têm uma diferença de que um fica responsável. Daí tem uma faixa etária que eles discutem um pouco mais. E quando estão menor a faixa etária, eles são muito amigos. Bom, a Cissa já está com quantos anos, Cissa? Eu estou com 31. Com 31. Cissa, mas falando de idade agora, né? Com 2 aninhos e tal, as crianças têm uma tendência, é normal que assim seja, de ser um pouquinho mais egoísta. Sim. Né? Que eu quero para mim, sou eu, é meu, aquela forma. Com os 4 anos de idade, parece que existe uma tendência de começar a perceber que o dar, né, o ajudar o próximo, tal, começa a trazer uma felicidade porque não deixa você isolado, não deixa você na solidão. Sim. Como é que é esse crescimento em virtudes da generosidade teu com teus irmãos? Como é que foi? É assim mesmo? Você consegue passar desse ato mais de egoísmo, né, da criança pequena e depois ela vai se tornando jovem, adulta, adolescente, passando por essas fases? Como é que funciona isso pensando na generosidade? Sim, é muito interessante falar isso por faixa etária, né? Porque às vezes os pais têm uma expectativa de que os filhos nasçam prontos, né? A gente falava disso, até alinhar a expectativa, né? Puxa, meu filho é egoísta, né? Então o pai até brinca, né? Mas é isso, para isso que você existe, pai e mãe, né? Para ajudar seu filho a ser mais virtuoso, a ser mais generoso, a ser mais ordenado, a ser sincero. Então não ter medo dos defeitos dos filhos, porque às vezes a gente vê pais que ficam muito apavorados e esse é um processo que é importante que a gente veja etapas, né? No começo, existe todo essa faixa etária que a criança diz não, que ela não quer, que ela quer tudo para ela, o meu, né, e tal. E, de repente, a gente vê que o fato de ter mais pessoas, né, o fato de educar também na sobriedade, ajudar que não precisa ter tudo, né? Não é porque a gente vai ao shopping ou vai ao mercado que você precisa ter as coisas. A gente precisa combinar algumas coisas antes. Então, fazer combinados. A gente vai ao shopping para passear, a gente vai almoçar todos juntos naquele lugar e depois a gente vai voltar. A gente pode até olhar os lugares, brincar um pouquinho em algum lugar, mas saber isso antes ajuda muito nessa faixa etária. E ao longo do crescimento da criança, a gente percebe também o quanto é importante que ela veja, bom, sempre, né, o exemplo dos pais. Então, não tem como querer que a criança seja generosa se
Se a mãe chega e fala, junte as suas coisas, né? Sempre esse proativo, né? O pai proativo, quando diz, vamos recolher tudo isso junto, né? Quando a criança vê que o pai lava a louça, quando a criança vê que o irmão faz isso pelo outro, e até coisas muito, agora pensando numa faixa etária maior, 8, 9, quando um irmão nosso ganhava, né? Puxa, um irmão ganhava tênis novo, né? Nem era a época de tênis e de repente ele já está ganhando presente, os outros falam, mas e nós, né? Porque tem mães que acham que se dá um presente para uma, tem que dar para outra também. Não necessariamente. E aí ajudar também a perceber esse sentido de necessidade, né? Ficar feliz pelo bem do outro, né? Que bom que ele foi dormir na casa do amigo, que bom que ele ganhou, mas isso precisa ser muito dialogado, né? Com a criança, porque o natural mesmo é pensar, mas e eu, né? Mas por que não para mim, né? E isso precisa ser verbalizado, ajudar a entender a carinha de cada criança, né? Eu brinco com o pai que ele, como somos 9, cada um é de um jeito, né? Tem uns que fala tudo que pensa e mais um pouco, precisava até de um filtro, né? Tem outros que não falam e você tem que ler nas entrelinhas e entender que isso pode deixar fulano chateado, isso pode gerar uma comparação, prevenir. Tem uma que fica aflita quando a gente sai atrasada, tem outra que é a mais atrasada que tem que ser ajudada. Sim. Mas essa visão de equipe, da família, né, pensar, bom, todos juntos queremos um bem, né, ter um lema da família, essas estratégias que a gente brincava de planilha, de liga pontos quando a gente se ajuda, quando a gente faz, né, uma palhinha do presépio, quando a gente monta o presépio, e cada vez que a gente faz uma coisa boa, a gente vai afofando ali o lugar onde o menino Jesus está. São estratégias didáticas, mas que a gente pode implementar em família e a gente fazer isso muitas vezes, né? É isso aí. A gente está falando sobre generosidade, né? E como fazer, neste primeiro bloco aqui, a construir uma família generosa, né? E como fazer para estimular as nossas crianças, nossos filhos, a serem pessoas generosas, né? Vou dar aqui alguns exemplos, né? No dia do aniversário, a criança recebe um monte de brinquedos. Por que não aproveitar este momento e doar aquele brinquedo, um brinquedo que veio a mais, um brinquedo que você já não utiliza mais para dar para outra criança que precisa? Ensinar também os filhos, né? A ajudar em casa, nas tarefas de casa, que um ajude os outros. Eu lembro quando eu era pequeno, tá? Minha irmã mais velha lavava a louça, eu enxugava e a mais nova secava e guardava. Cada um com uma parte. Cada um com a sua tarefa, né? Incentivar os nossos filhos a brincar com aquela criança que talvez não tenha tantos amigos no colégio. Ajudar realmente a ter atos de generosidade e explicar que o contrário da generosidade é egoísmo. Nós vamos dar um intervalinho, daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco. Um abraço a todos. Olá, amigos e amigas da TV Evangelizar. Nós estamos aqui nessa nova fase, né? Um novo momento agora do programa Qual é o Valor, nessa nova edição nossa. Estou aqui com o Ney José Kloster e a sua filha Cissa Kloster falando sobre o tema generosidade. E Ney, eu fico pensando aqui, né? Quais são os inimigos da generosidade? Se a gente parar um pouquinho para pensar, acho que a gente, ao pensar em fazer um ato generoso, começa a colocar algumas perguntas que dificultam a gente a ser generoso. Primeiro, né? Por que eu? Por que é que eu tenho que fazer essa atividade e por que não o outro? Não deixar o outro fazer? Talvez tivesse que inverter essa pergunta, né? Por que não eu? Por que não eu ajudar a dar uma esmola? Por que não eu ajudar lá a cuidar de um parente que está com uma dificuldade de saúde? Por que não eu lavar aquela louça que está lá na cozinha? Por que não eu fazer o churrasco no final de semana? Acho que esse é um primeiro momento, né? Que a gente tem que se colocar à disposição, essa primeira iniciativa. Depois, a segunda pergunta é, por que isso? Por que tem que fazer tal coisa? Né? É necessário realmente? Vem aquela pergunta, não, talvez não precise. Por que é que eu tenho que dar esmola, né? A pessoa, de repente, vai fazer mau uso do dinheiro? Não, tem que dar esmola sim. Você está naquele lugar, né? E a terceira pergunta é, por que tanto? Não posso dar menos, né? Sabe que eu não posso dar menos? Nesses inimigos da generosidade, Ney, o que você coloca, o que você destacaria que são aquelas coisas que impedem a pessoa de ser generosa? Quando você pensa muito em você, se pensa nesses inimigos, você está... Foi interessante essas três perguntas, né? Que tem uma tendência egoísta, né? Todos nós temos uma tendência egoísta que temos que combater a todo momento essa tendência egoísta, né? Mas quando você está nessa linha, né, você está pensando só em você. E quando a gente vai nesse caminho, a gente vai ir por um caminho que hoje o mundo está levando a gente pelo hedonismo, né? Por esse caminho.
E, queira ou não queira, não é um caminho que me faz feliz. É o caminho que faz feliz, e se a gente quisesse viver assim, quando a gente ajuda uma pessoa, um professor que fez a criança aprender, ou um pai de família que ensinou algo, o brilho dos olhos que tem dá uma satisfação tão grande. Então, essas pessoas, né, e essas perguntas, que a gente às vezes é bombardeado, né, a gente tem que lutar e dizer, não, cara, eu tenho que ser proativo dentro desse processo. Esquece isso. Quer dizer, a pessoa pode pensar, não, mas eu não tenho muito o que dar, né? Não tenho muito o que oferecer. Acho que não é assim, né, Cis? Todo mundo tem um pouco para dar, todo mundo tem algo para oferecer, né? Como é que funciona isso? Não, esse é um tema importante, até porque a gente falava sobre magnanimidade, né? A generosidade é como que uma irmã dessa virtude né? A pessoa magnânima é aquela que não vai se amesquinhando, né? Que não é medíocre. E essas palavras são fortes, né? A mediocridade, porque em geral a gente pensa, bom, que eu traga aqui comida para os meus filhos, que eu não me incomode com um pouco mais, né? Por que Deus me peça isso? Por que fulano me pede isso, né? E a nossa consciência nos joga para mais longe, né? Então eu penso que a autoformação, né? Esse buscar, né? Olhar para esses bons exemplos, né? O próprio Cristo, né? A gente olha e vê, bom, o que é, né, eu preciso corresponder. O amor é uma resposta, né? O amor é uma resposta e é uma tarefa, né? Então a gente não pode simplesmente receber, né, o dom da vida e achar que já está bom simplesmente enterrar o talento ali, né? Esperar aquilo ele me pedir de volta, eu entrego o talento, né? A gente pode render mais, pode se preocupar com os outros, né? E pensar isso, né? Uma vida é pouco, né? E cada filho é um desafio também, né? Esse semear, essa disposição de doar-se, né? Isso precisa, em primeiro lugar, dos pais muito perto de Deus, porque senão só um altruísmo, assim, um pouco frio, né? Ou um pouco não convence. É necessário estar muito perto de Deus para que isso seja autêntico. É porque a gente recebe os dons de forma gratuita, né? E se recebemos de forma gratuita devemos dar. E a generosidade tem essa característica primeira, que é a gratuidade, né? Sim. Você dá sem esperar nada em troca. E é importante, você veja bem a questão da generosidade, né? Generosidade é você dá algo, né, que lhe pertence, né, para alguém que necessite deste algo, para poder ajudar esse outro alguém. Então, necessariamente, você sai perdendo. Você abre mão de algo que você dá para alguém. Então, você tem que parar de fazer cálculo, não ser mesquinho, não ser calculista e oferecer algo de si para o próximo de forma gratuita, sem esperar nada. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças. As pessoas às vezes ficam se apegadas e começam a fazer conta. Puxa, mas se eu der isso aqui, eu vou ficar sem. E às vezes não se apercebe, né, que nós somos filhos de Deus. A questão da filiação divina, que acredita, confia em Deus, dê de coração aberto, dê quanto? Dê o máximo que você puder. E você não dá apenas aquilo que sobra. A verdadeira generosidade, você dá aquilo que lhe falta, aquilo que depois você vai ficar mais pobre, você terá menos, mas você dá com amor, você dá de uma forma muito gratuita, sem esperar nada em troca. Isso que ela falou da magnanimidade é uma coisa muito bacana. E quando eu li a primeira vez no livro, acho que Amigos de Deus, São José Maria Escrivá, que ele falava que não é dar as coisas, né? Que isso é muito bom e a gente tem que ensinar as crianças a dar, né? Mas dar-se, né, para as coisas, dar-se para os filhos, né? Dar a si próprio, né? A si próprio, dar aquilo que é o maior tesouro que você tem, que é o tempo. Nós estamos aqui um período, né? E ele vai, cada segundo, se saindo. E eu vou dar daquilo que é meu, vou dar do tempo. E foi isso que eu acho que essa formação que eu tive no Opus Dei foi muito interessante, muito boa. E ela foi me abrindo os olhos para esse tipo, né? Quer dizer, você tem que aprender a dar-se, né? E é uma coisa interessante, você... Não é uma questão que você... de cálculo, né? E é uma questão de experiência e de vida. Você só aprende a ser generoso sendo generoso. Praticando, não existe uma fórmula que você... a ordem é mais fácil de você dizer assim, seja ordenado, é mais fácil do cara perceber, né? Uma casa ordenada, uma casa desordenada. As pessoas conseguem ver. A generosidade, não. Se você não viver, né? Se você não viver, se não aprender a entregar-se, né? Você nunca vai conseguir entender isso. E hoje muitas pessoas têm medo de se entregar. Que coisa, né? Tem medo de ter filhos, tem medo de um relacionamento para sempre. Então, esse relacionamento, eu vou casar
Casar é uma entrega, é uma generosidade. Eu estou assinando um cheque em branco. Eu vou fazer você feliz para o resto da vida. Eu vou te ajudar, né, a ir para o céu, vou te ajudar a ser feliz. E hoje em dia você vê os relacionamentos e diz, não, vamos ficar junto até ver se dá certo. Quando você começa com cálculo, né, você não começa com uma generosidade, a generosidade não tem assim meia generosidade. Você tem que ser generoso, porque senão você está sempre pensando no teu, nas coisas. E vai ser infeliz. Né? E que coisa, né, Ney, e Cissa, né? Se parar para pensar um pouquinho, né, você parou, né, olhou para si e se dedicou a ser pessoa generosa, porque aquela pessoa que não se propõe a ser uma pessoa generosa não percebe o quanto egoísta é. A partir do momento que você faz esse esforço de ser generoso, de doar o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho e o seu dinheiro também, meter a mão no bolso. Né? Sim. O Papa Francisco falava, né, em uma certa ocasião, que é preciso meter a mão no bolso. Você percebe que é uma verdadeira conversão para se tornar uma pessoa generosa quando você mete a mão no bolso, quando você realmente dá e quando você ajuda o próximo, quando você perde algo em favor de alguém que necessita de algo. E ainda, dar esmola também é um ato de generosidade? Sim. É importante dar esmola? Mesmo que a pessoa não gaste bem o dinheiro ou vá gastar de forma equivocada? Na realidade, a gente não pode ficar, quando faz um ato, ficar julgando a intenção da outra pessoa, o que ela vai fazer, porque, no fundo, quando a gente começa com esses cálculos, a gente vai entrar num lugar e vai dizer assim, não, então, não vou dar tanto, não vou fazer tanto, e você arruma uma desculpa para não ser generoso dentro disso. Você tem que dar em função do teu coração, em função dos teus valores, né? E quando você faz isso e faz as crianças entenderem esse valor de ajudar a outra pessoa, né? Aí você vê como isso é importante. E aprender a não pensar, né? Não criar ideias do que ela vai fazer. O que ela vai fazer depende e ele vai ser julgado pela intenção dela. E da responsabilidade dela, né? Porque quando você dá a uma pessoa aquilo que lhe cabe, nós estamos presentes em a virtude da justiça. A virtude da justiça é aquela que a gente dá a cada um aquilo que lhe cabe. A generosidade, ela transborda. Você dá mais aquilo que é o justo. Por isso você fala, né, uma medida generosa, né? A generosidade, ela transborda, né? Transborda em amor, em gentileza, em tempo doado, né? Em gratidão, quer dizer, você transborda efetivamente. Então, qual é essa medida, né, da generosidade? É amar realmente sem medida? Santo Agostinho aí citado, é exatamente esse extrapolar-se, né? Que no fundo é o dom de si, assim, né? Quando a gente fala esse dom, a gente recebe o dom da vida, esse dar a si mesmo, né? E quantas milhões de ocasiões tem um pai e uma mãe de família de doar-se, né? Assim, um bebê que acorda à noite, né? O pai que levanta e se adianta, né? Ou que sabe que está cansado, sabe que as coisas são custosas, mas que alimenta o vínculo com o filho, alimenta o vínculo com o outro. E essa medida, né? A gente sabe que ela pode cada vez mais, ela cresce cada vez mais, né? A gente falava agora há pouco que quando a gente dá, a gente parece que perde, né? Uma parte porque eu estou doando o meu tempo, né? Mas é essa lógica de que é em primeiro lugar a pessoa, né? Então, quando eu entendo a lógica do amor, né, que é o que vai saciar a nossa vocação, todo ser humano é chamado a essa vocação ao amor, né? Só existe para isso, né? Quando a gente morrer, não vão perguntar seu currículo, quanto você tem na conta, quais são os títulos que você tem. Triunfa na vida aquela pessoa que triunfa no amor, né? Então, essa generosidade que prepara, né, e que vai cada dia, porque o amor não é estático, né? Ele cada dia precisa se refazer, né? A gente falava, ele tem essa lógica da presença, do encontro, que é sempre novo, né? Apesar de que eu já conheço meu pai há muitos anos, cada momento que a gente vive é novo. E essa novidade do amor, eu vou cada vez mais atualizando isso e também, além do encontro, da presença, essa comunhão, esse dom de si, esse dar-se, porque isso nos remete à eternidade, o que todo mundo aqui tá chamado a esse para sempre, né? Então, são conceitos que nos ajudam a entender essa dimensão de que o amor, sim, extrapola a nossa materialidade, assim, extrapola o nosso corpo, extrapola tudo que a gente é capaz de ver. E quando a gente se doa para fortalecer o vínculo, para gastar um tempo com aquilo, para fazer mais, né? Para conversar um assunto que a gente já está cansado, é a hora que a gente, de fato, ama, né? Assim, é quando a gente vai além, né? Muito bom. Nós separamos, Ney, aqui, a gente comentar um pouquinho, um trecho de um filme, né, chamado A Corrente do Bem. É um filme muito bacana, assisti, na verdade, ontem à noite com a minha esposa lá,
preparando um pouquinho esse programa de hoje, e é muito bacana. A gente vai passar agora para vocês esse momento, onde um menino muito jovem, acho que de 8, 9 anos, numa tarefa do colégio, né, precisa criar alguma coisa para poder transformar a nossa sociedade, né? E ele cria lá um modelo chamado a Corrente do Bem para transformar a sociedade. Vamos ver um pouquinho esse trecho do filme para depois a gente comentar um pouquinho esse ato de generosidade apresentado pelo filme. Esse sou eu. Sou eu. E aqui são 3 pessoas. E eu vou ajudá-las, mas tem que ser uma coisa bem grande. Uma coisa que elas não podem fazer sozinhas. Então eu faço por elas. E elas fazem para 3 pessoas. São 9. E eu faço mais 3. São 27. Aí eu não sou bom em matemática, mas aumenta muito rápido, não é? Trevor, parece que a turma acha que você teve uma ideia excessivamente utópica. Procure essa palavra num minuto. Como? Um mundo perfeito? Uhum. E daí? Daí? O que o fez ter essa ideia? Tudo bem, gravando? Oi, eu sou Chris Chandler e hoje estou com um rapaz da 7ª série bem incomum. Trevor McKinney. Trevor, você deve estar muito orgulhoso de si mesmo. Não. Não está orgulhoso? Eu sei lá, eu acho. Você iniciou um movimento como Passe Adiante, não sente orgulho? Acho que sim. Eu tirei A em estudos sociais, mas foi só pelo esforço. Quer dizer, o que eu fiz não deu certo. Tá sendo entrevistado. É, mas eu sei lá, eu tentei muito, mas não aconteceu nada. Pra minha mãe deu certo. Ela falou com a minha avó. Fez as pazes com ela. Foi bem difícil pra ela. Foi ótimo pra mim. Porque a minha avó foi a minha festa de aniversário. E eu tinha saudade dela. E por isso o Passe Adiante foi a tantos lugares. Pela minha mãe. Porque ela foi muito corajosa. Por mim. Eu sei lá, acho que certas pessoas têm muito medo de achar que as coisas podem ser diferentes. E, quer dizer, o mundo não é exatamente uma bosta. Mas acho que é difícil. Para certas pessoas que estão muito acostumadas às coisas como elas são, mesmo ruins, para mudar. Aí elas desistem. E quando desistem, todo mundo... Todos perdem. Olha, eu achei muito bacana uma parte do filme que ele fala, né? Você deve estar muito orgulhoso de si mesmo, né? E ele fala, não deu certo. Né? Deu certo para minha mãe, né? Que acabou perdoando a minha avó, mas não deu certo. Perceba, né, Ney? Em algumas circunstâncias, esse ato de generosidade, nem sempre a gente enxerga os frutos positivos da generosidade. E não precisamos enxergar. Né? No final das contas, houve uma grande generosidade. A Corrente do Bem foi encantadora, foi maravilhosa, transformou a vida de muitas pessoas, né? Estava dando entrevista lá do sucesso que foi a Corrente do Bem, mas não necessariamente a gente vai enxergar todo o bem que a nossa generosidade causa no mundo, né? Não, porque a gente tem que fazer sem pensar no lucro, resultado, né? O resultado, No lucro, né? A gente não pode pensar no lucro, a gente tem que fazer mesmo de coração aberto, né? Porque Deus nos deu o dom da vida, né? Deus foi aquele exemplo. E se você tem umas prioridades, assim, eu vou agradar a Deus, né? E vou ser generoso com alguma pessoa, né? Que é a história desse filme. Né? E vou tentar fazer algo para essa pessoa, né? Que mude a vida dela. E é interessante, né? Que a gente às vezes vê, às vezes na família, né? O que às vezes precisa é o perdão, que ele comentou ali no filme, de um pai
para um filho, de um filho para um pai, de um sogro para a nora. Entre os irmãos. Né? Entre os irmãos. E hoje você vê aí quantas histórias de que havia uma família, uma união, e na hora de chegar à separação dos bens, da herança, se desfaz a família. Né? Morre o pai e as coisas. Por quê? Ninguém foi capaz de pensar no outro, né? Dizer assim, eu tenho essa capacidade de ganhar, você talvez não tenha. Não, a justiça, metade para cá, metade para lá. Não, nesse processo, para a gente ser feliz e para manter as raízes, para manter a família, para manter, você tem que pensar, ser generoso. Eu entrego um pouco do meu, né? Dentro desse processo. Outro tema que eu achei muito bacana no filme, né? É que um momento ele fala, né? Quando as pessoas desistem de mudar, quer dizer, mudar para melhor, todos perdem, né? Perde a pessoa que deixou de mudar e perde o próximo. A generosidade é a mesma coisa, né? Quando as pessoas desistem de ser generosas, todos perdem. Como é que é essa relação de ganho, de perda com relação à generosidade, Cis? Essa lógica do amor mesmo, né? Que a gente percebe que quando uma pessoa se doa, todo mundo aprende com isso, né? A gente vê isso, né? Por exemplo, em casa, né? Nem ficar puxando aqui a sardinha, mas essa doação, né, do pai pela mãe, da mãe pelo pai, né? Isso se nota, né? Assim, uma fidelidade encarnada, assim, né? Isso educa, né? E com muita naturalidade, porque eu estava falando hoje à tarde com os meus irmãos também e tal, falei, olha, a gente vai gravar, tem alguma história, assim, que você lembre, que a gente possa contar, e é bonito que muitos falam, olha, é o dia a dia, assim, é o dia a dia, não tem... não precisa de nada muito diferente para aprender generosidade. É isso, essa iniciativa para servir, é essa iniciativa pegar a jarra, né, e colocar primeiro para o outro e depois para você. Isso é uma escola de vida, né? E a gente percebe que essa abertura à vida, essa abertura a Deus, em primeiro lugar, que eles tinham, isso tem frutos, né? Eu falava com a Laura, minha irmã, que tem 17 anos e que se entregou a Deus no celibato, né? A gente percebe que são, no fundo, qual que é a medida? Né? A gente aprende muito essa entrega, o amor de Deus por nós através do amor dos pais, né? A gente vê que é tão desproporcional. E como é que eu vou ser mesquinha com a minha vida? Né? Deixa eu dar tudo também. Eu também quero dar tudo. E se Deus pede isso, por que não? Né? Então, é uma lógica que tem uma repercussão tão boa, né? Que se a gente percebe que eu vou começar a podar, né? E para preservar aqui um momento de prazer, um descanso, isso acaba empequenecendo toda a família. Sim. É muito bom, né? Eu conheço um rapaz que é o Carlinhos, né? Que é uma pessoa que é um cadeirante, né? E ele tem uma plaquinha, ele vende panos de pratos numa das esquinas na cidade de Curitiba. E ele tem uma plaquinha que fala, gentileza gera gentileza, de uma alegria estupenda, né? E você vê, às vezes, pessoas que têm algumas limitações físicas e outras limitações que têm um coração muito generoso. Assim como gentileza gera gentileza, generosidade gera generosidade, que é o papel que foi demonstrado nesse belo filme aqui, que é A Corrente do Bem. E a gente precisa exercitar sempre a generosidade. Acho que esse é um grande ponto. A gente vai encerrando esse bloco agora e vamos para o terceiro bloco para falar um pouquinho sobre como é que nós podemos conquistar essa virtude da generosidade. Até daqui a pouquinho, é rapidinho. Olá, amigos e amigas da TV Evangelizar. Nós estamos aqui no programa Qual é o Valor, na sua nova temporada. Estou aqui com o Ney Kloster e com a Cissa, sua filha, Ney Kloster, pai de 9 filhos. Não erre a conta aí, são 9 filhos aqui, um ato de generosidade. Ney, como é que a gente pode crescer nessa virtude da generosidade? É um hábito? Quer dizer, eu tenho que praticar realmente a generosidade? Como é que funciona isso? Tem que praticar, você tem que viver a virtude. E a melhor coisa é ensinar os filhos a ser generosos, né? Com o seu exemplo. Então, e aí você tem vários momentos ao longo da vida. Né? A generosidade é quando você chega para ajudar eles a fazer a tarefa. E ajudar não é assim, não é fazer por, é fazer com. É você estar junto com eles nesse trabalho.
você definiu, a gente tinha vários combinados em casa para poder, né, 9 filhos, a gente não tinha empregada, não tinha nenhuma diarista que ajudava. Então, todo mundo ajudava em casa. Então, e todo mundo, e às vezes eles chegavam para mim e falavam, pai, mas meus amigos não fazem isso. Né? Eu falei, mas aqui em casa, né, assim como a mãe faz o almoço, você cumpre essa tarefa. E eu cumpro essa tarefa. E teve dias que a gente teve que, cheguei lá, o que tinha responsabilidade de lavar a cozinha da noite não fez, já estava indo dormir. Fui lá, tirei ele da cama e vamos junto lavar. Sim. E aí você ensina também qual é o ritmo que tem que dar isso, né? Ele, eu tenho cansado, estou com prova. Eu falei, mas em primeiro lugar, você tem uma responsabilidade aqui, a tua generosidade, se você não fizer, todos sentem, né? Você precisa fazer. E foi lá, fizeram. E no final, um grande abraço, né? Ele agradeceu, né, de estar junto, fomos dormir juntos, felizes. Que maravilha. E Cissa, me diga uma coisa, pensando ainda nesse exercício dessa virtude da generosidade, né? Como é que a gente deve agir quando a gente quer ajudar, mas não consegue? Como é que fica? Esse é um desafio mesmo, porque a lógica da virtude, né? Quando você vai pondo os meios para que a pessoa também possa ter esses hábitos, né? Isso que o pai falou, olha, eu quero... Tem mães que... Eu sou professora, né? Tem mães que falam, eu amo tanto que eu quero fazer por ela, né? Não, tem coisas que a gente precisa deixá-lo fazer. Ele precisa fazer, ele precisa aprender a fazer. E tem momentos em que a gente precisa deixá-lo aprender a sofrer ali um pouquinho também, né? Não, claro que a virtude, ela tem que estar imbuída desse gozo, dessa alegria, desse afeto verdadeiro pelo bem, né? E eu sei que quando uma pessoa tem a virtude, ela faz com mais facilidade, com mais leveza aquilo que ela deve fazer, mas ela precisa entender também o bem que está por trás. E esse percurso, né, de tentar ajudar, de querer ajudar, é um percurso que cabe a todos, né? E isso, pai, mãe... Mas tem vezes que isso, né, que como você falava, a gente não consegue ajudar, né? A gente pode dar algumas orientações, a gente pode dar algumas dicas, rezar, né, para que dê certo, mas tem vezes que, óbvio, não cabe a todos. A gente às vezes quer abraçar o mundo, né? Esse é um problema também, quando a gente está querendo ajudar todo mundo e não faz o que tem que fazer, né? Primeiro garante o seu, depois ajuda os outros na medida em que você está ordenado com as tuas prioridades, né? Qual é o meu eixo, qual que é a minha prioridade, qual é o meu foco agora é fazer bem, estudar bem, né? E depois eu vou ajudar a fulana a brincar, né? Às vezes a gente inverte um pouco, não, acho que eu tenho que ajudar minha irmã, acho que eu vou ajudar minha irmã no banho, e às vezes eu tenho que ajudar a filha ou a irmã a perceber, não, a tua prioridade agora é terminar a tarefa, né? Não adianta querer ajudar todo mundo e você não garantir aquilo que é essencial ou aquilo que custa um pouquinho, que é a tua responsabilidade principal naquele momento. E fazer uma série de atos bons, né, Ney? Porque a gente tem que avançar em formar atos bons. Mas alguns dizem que seria utopia, né? Pensar que a gente pode transformar o mundo para melhor apenas com pequenos atos bons esparsos. É possível mudar o mundo? É possível, tem um ponto de caminho do fundador, né? Que você pode começar a mudar o mundo mudando você, em primeiro lugar. Esse é o grande começo. E a virtude, você comentou ali, assim, como é que faz a virtude? A gente às vezes confunde a virtude com o hábito, né? O hábito, ele faz parte da virtude. Ele é uma base que eu chego na virtude. Mas a virtude é o desenvolvimento da pessoa integral. Lendo assim, você vai ter a virtude, assim, quando você tem uma vontade forte? Não, quando você tem uma decisão forte. A Cissa, né, falou assim, a gente tem que ensinar as crianças a ter essa decisão forte. Ou seja, para você fazer, você tem que ensinar ela a perceber o bem, a verdade, o belo, que são capazes de ir contra aquelas tendências do egoísmo que ela tem, da temperança, né, que ela tem. E daí você tem duas fases ao educar. Em primeiro lugar, quando as crianças têm de 0 a 6 anos, a coisa mais importante é você dizer, isso faz parte da minha família, da nossa família. Isso é um valor da nossa família. Porque ela, de 0 a 6 anos, ainda não consegue julgar, né? Aí ela entra na fase maravilhosa, que é a da adolescência, né? Que alguns dizem que é uma fase complicada. Não é uma fase complicada, mas é uma fase em que exige do pai, né, que a gente tem que ir atrás e se formar e ter argumentos. Porque ele vai buscar argumentos e você vai ter que mostrar para ele
o belo, o bem. E aí, quando você consegue mostrar a beleza que é a generosidade, a beleza de Deus, a beleza das coisas, a beleza de você fazer algo pelos outros, né? E a beleza, às vezes, de você deixar se ajudar, né? Sim. Porque é uma outra característica. Às vezes você diz, não, eu não quero que ninguém me ajude. A gente também tem que deixar que os outros, né, deixem ele ser ajudado, porque é os dois lados, né, Que ganham, né? que ganham dentro dessa etapa. Então, a virtude, ela é esse crescimento, né? E quanto mais você faz essa decisão forte, essa razão forte de dizer, não, eu vou fazer isso, então, para isso, ela tem que estar ancorada em algumas coisas muito fortes, em alguns valores, que tem que ser transcendentais. Sim. Porque a generosidade é você sair de si, é você pensar no mundo, é sair desse mundo e pensar em algo muito maior, né? Se você não consegue ter essa visão, né, e os pais têm que levar essa visão para as crianças, elas têm que colocar essa parte espiritual, essa parte transcendente. Você não ensina a virtude da generosidade e você vai minguando e aí... Atrofiando, né? E aí você fala, como é que é a tua família? Ah, a minha família é uma bagunça, é tudo brigando e fazendo. Não, assim, a família não é para ser assim. A gente tem que ensinar a eles que a família é o lugar mais bonito. Vai ter algumas discussões? Vai, mas quando tinha discussões em casa, isso foi uma regra que eu fiz com a minha esposa, o que está com a razão é o primeiro a pedir desculpas. Ah, isso é muito bom, né? E pedir desculpa mesmo que você não seja realmente o culpado ou responsável, mas pede. Quando você se sente que você está com a razão, né, você é o que vai pedir desculpa. Nós combinamos isso, né? Isso é importante, porque às vezes a pessoa até está com a razão, mas a forma como colocou, né, foi equivocada. Exato. Então você, olha, de qualquer forma, quero me desculpar se de alguma maneira ofendi alguém, ou não me comportei da forma adequada, ou me impus demais, mesmo estando com a razão, né? Exatamente. Eu separei aqui, Ney, quando estava estudando um pouquinho o tema generosidade, né? Dicas para crescer em generosidade. Separei aqui cinco doses aqui para poder crescer em generosidade. A primeira é a oração. Acho que o primeiro fato é tirar o coração das coisas terrenas e colocar o coração nas coisas do alto, né? Colocar o coração em Deus. Então, para você ser mais generoso, precisa um pouquinho de oração. Parar um pouquinho, né? Exercitar uma meditação e colocar-se nesse momento desse encontro com Deus. Acho que é importante. Primeira dica. Segunda, reconhecer que tudo vem de Deus, né? Tudo é dom de Deus, né? E buscar esse abandono em Deus e confiar realmente em Deus, em Jesus, tá? Terceiro, dar aos bens o seu devido lugar. Os bens não são o fim, eles são o meio para se chegar em algum lugar. Nós temos que dar realmente esse devido lugar, não ficar tão dependente dos bens materiais. Quarto, doar o supérfluo. Realmente, aquilo que não é necessário, né, pode estar sobrando e acaba atrapalhando você. Então, aquilo que você não tem necessidade, faça doação. Alguém pode estar precisando. Quinto, partilhar de forma concreta. Assim como o egoísmo se manifesta de forma concreta, né, que você fica economizando, segurando demais para você, também a generosidade ela vai se realizar de forma concreta. Comece a exercer, né, a generosidade, fazendo uma doação, doando o seu tempo, sendo carinhoso, sendo gentil, doando o seu tempo, a sua amizade, né, fazendo um pouquinho mais no trabalho, um pouquinho mais no serviço, né, dando atenção ainda mais para a esposa, uma atenção ainda maior para os filhos. Esses são atos de generosidade, né? E depois, no final, aquela do Papa Francisco, eu gostei demais, né? Se você não botar a mão no bolso, né, para ajudar de alguma forma, você realmente não fez uma verdadeira conversão. Que mais? Que dicas mais você daria, Cissa? Ou comenta alguma delas aqui. Eu acho que todas essas vão nessa linha, né, de resgatar qual é o principal objetivo da nossa vida, né? A gente sabe que não duramos, né, a nossa materialidade, a gente vai morrer em algum momento, mas a gente precisa aprender esse dinamismo do amor com esse caminho transcendente e também assim nesse percurso da educação para a generosidade com as crianças ou conosco mesmos, né? Essa frequência no exame pessoal, né? Assim, em que momentos, né, que eu poderia ter feito algo por alguém e me faltou essa iniciativa? Porque às vezes a gente na correria não reflete o suficiente. Sim. E de repente uma pequena reflexão antes de dormir, em que a gente consiga perceber que, puxa, eu
constatei que alguém precisava de ajuda, vi que não sei quem chegou lá com compras e eu me desviei porque eu tinha outras coisas para fazer e de repente percebo que eu não priorizei as pessoas e acabei priorizando as minhas coisas, né? Então acho que esse exame no fim do dia, com esse olhar para a pessoa, né? Como que eu pude servir os outros? E aí já também um propósito pequeno para o dia seguinte, já se adiantar e também servir aquela pessoa em concreto, né? Pedir perdão, alguma coisa. Acho que esse exame diário pode ajudar a crescer nessa virtude. Muito bom. Nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu me lembrei agora de uma passagem do Evangelho, né? Na verdade, duas passagens, né? Uma delas é aquela viúva, né, que estava lá para fazer a sua doação do templo, né? E Jesus estava lá olhando, as pessoas estavam fazendo a doação e tinham pessoas que deram ofertas generosas, né? Grandes valores e davam daquilo que sobrava. E ele comenta, né, quem deu maior doação foi aquela viúva que tinha 2 pequenas moedas, né? Cada moeda era um quadrante que era a menor moeda. E ela deu 2 moedas e ela dava naquilo que lhe faltava. Né? E eu estava assistindo um comentário do Padre Fauzi e ele falava, né? Na doação da primeira pequena moeda, a mulher deu aquilo que lhe faltava. Mas imagine ela pensando, né? Mas será que eu dou a segunda moeda? Né? E ela teve um ato de generosidade completo. Ela deu a segunda moeda. Que a gente possa, né? Além de dar essa primeira moeda, também darmos a segunda moeda, que é essa entrega total, essa doação total. E uma outra passagem também é a parábola do jovem rico, né? O jovem rico chegou, se aproximou e falou assim, olha, o que eu tenho que fazer, né, para encontrar a salvação? Olha, você tem que exercitar os mandamentos, né? Não roubar, não matar, né? Respeitar pai e mãe e assim por diante. Ele, não, faço isso desde a minha adolescência. Ah, então vai, vende tudo que bem, dá aos pobres, dá tudo e me segue. E o jovem não teve essa condição de dar tudo, né? E foi embora triste. Que a gente possa, então, né? Nessa parábola, né, Ney, parar um pouquinho e pensar o quão grande é o nosso coração. Ney, para encerrar, o que você gostaria de falar e depois ouvimos um pouquinho a Cissa. Bom, quer dizer, dá esse recado que a generosidade é a chave da felicidade na família e que os pais devem ser o grande exemplo dessa generosidade. A ideia da segunda moeda é muito interessante do Padre Fauzi, né? Dizer assim, dar tudo, não ter medo dessa doação. Quando você tem medo, você sofre, você fica junto com aquilo lá, né, se apega àquilo. Não, dá. E dá do seu tempo, né, que as pessoas precisam. A gente estava comentando aqui, só um parênteses, que como pais, é muito interessante que eu tenho vários filhos e tenho temperamentos completamente diferentes. Né? E tem uma que, se a mãe pedia, ela parava tudo que ela estava fazendo e ia fazer. Né? A outra, né, ela tinha que esperar terminar dela, porque ela tinha uma necessidade e ela fazia. As duas faziam, de formas diferentes. Mas uma, às vezes, fazia tanto que não fazia a tarefa dela porque ela ficava servindo os outros. E a outra, às vezes, atrasava porque ela tinha, primeiro, uma responsabilidade muito grande. Então, é muito bacana, né, você ensinar os filhos e de acordo com os temperamentos com que eles têm, do jeito que eles têm. Então, o pai tem que estar, vamos dizer assim, olhando os filhos com carinho. Onde que eu posso ajudar eles? Então, a grande pergunta que fica quando você quer fazer a generosidade é olhar para cada filho e falar o que você precisa, né? E assim, eu falo isso com eles assim, que foi um costume que eu fiz algumas vezes, depois parei, né? E antes de ir na missa, eu perguntava, o que você quer que eu reze, né? Qual que é o teu problema? O que você quer que eu reze? E coloque lá junto com a patena da Eucaristia. E ali a gente foi descobrindo, né, onde eu poderia ajudar os meus filhos e a minha esposa. Muito bom. Cissa, fala um pouquinho pra gente. Bom, eu queria concluir. Agradecer aqui essa oportunidade também de estar aqui e pensar que, no fundo, como o filme que a gente viu agora, né, esse exemplo de reforçar esses vínculos, né, com pelo menos 3 pessoas, né? Se cada uma que assistir aqui o nosso encontro de hoje também tiver esse propósito, né, de sair daqui e pensar, bom, será que cada dia eu servi a 3 pessoas? Ou pelo menos tive momentos em que eu percebi a necessidade e me adiantei? Eu acho que vale a pena esse exercício diário, assim, também, de relembrar isso. E, no fundo, né, esse finalizar pensando que o foco é estar perto de Deus e estar, né, centrado aí também na família, fazendo isso pelas 3 pessoas mais próximas, que a gente quer fazer por pessoas distantes, né, mas caprichar nessa generosidade com quem convive diariamente conosco. Exatamente. Gente, essa é a nova temporada do programa Qual é o Valor?
Gentileza gera gentileza, generosidade gera generosidade. Não vamos desistir de ser generosos. Um abraço a todos e espero vocês aqui nas segundas-feiras e nos domingos aqui na TV Evangelizar. Forte abraço.